Mas diz que ele não pronunciou uma palavra. Algo aconteceu no coração dele, que assim que ele entrou ali dentro, ele começou simplesmente a olhar para aquela pessoa com amor. E diz que aquela pessoa, aquele inimigo, aquela entidade, aquele espírito maligno, imundo, simplesmente dizia: não me olhe com amor, não me olhe com amor. E aquele inimigo foi obrigado a sair dali. Sabe, meus irmãos, os nossos inimigos, eles servem para nos ensinar a amar. A gente precisa aprender a amar os nossos inimigos. Nós precisamos de inimigos. Sabe por quê também? Porque ao nos atacar, o inimigo também demonstra estar convencido que você é capaz de atingir os seus objetivos. Se aqueles que não gostam de você, porque você é um servo de Deus, está contra você em algum projeto, pode ter certeza, é porque o seu projeto é de Deus. Se até o seu inimigo acredita nisso, você vai ter que acreditar nisso em nome de Jesus. Outra coisa que o inimigo faz também conosco é que o inimigo libera a nossa imaginação. Porque ao nos atacar e nos prejudicar, nós começamos a sonhar com um novo tempo. E tudo começa com um sonho. Foi o que aconteceu com José. Tudo começou com um sonho. Quando ele compartilhou o sonho, os inimigos se levantaram. E aí a imaginação de José foi longe. Foi bom funcionário, foi bom amigo, foi bom governador. E foi um excelente homem de Deus. O inimigo acaba liberando a nossa imaginação. Outra coisa que o inimigo faz também, sem dó, gente, é expor as nossas fraquezas. Eles falam do nosso defeito sem dó. E é bom a gente escutar o nosso inimigo. Você não vai falar isso para ele, é lógico, né? Você nasceu ontem, né? Como diz o povo, você não é menino de feira, né? Então, mas se o inimigo apontar um defeito nosso, avalie o seu coração, avaliemos o nosso coração. Porque pode ser que no seu ódio, na raiva que ele tem contra nós, ele está nos ajudando a descobrir algo que precisa ser trabalhado dentro de nós. E sabe, gente, o tamanho do inimigo também determinará o tamanho da nossa recompensa. Quanto maior o nosso inimigo, maior a nossa vitória. Por isso que as mulheres ficaram assim, admiradas, não vou dizer apaixonadas por Davi, mas admiradas por Davi, porque ninguém tinha coragem de enfrentar Golias. E Davi, corajosamente, gente, sendo uma espada, assim, uma faca na mão, foi lá e acabou com aquele gigante. É engraçado que Davi matou, vamos lembrar, não foi a pedra que matou o Golias, não. Golias cambaleou, aquela pedrada caiu, Davi foi lá, pegou a espada do próprio Golias e cortou a cabeça de Golias. Olha que coisa interessante isso. Mas isso projetou Davi, a vitória foi grande, porque o inimigo era grande. Nosso inimigo faz isso por nós. Nós precisamos disso. Outra coisa que a gente vê também é que o inimigo, ele não aborda o nosso futuro. O inimigo, gente, é um anúncio de que o nosso futuro está nascendo. Quanto mais Saul tentava acabar com Davi, mais sucesso Davi tinha. Quanto mais ele fazia isso. E por fim, gente, o inimigo também nos faz buscar refúgio e confiar em Deus, porque é terrível a gente ter inimigo. Especialmente quando esse inimigo é maior do que nós. Sabe, gente, nós precisamos de inimigos. Eu quero te apresentar 3. Lembrar que a Bíblia coloca 3 inimigos básicos para nós: o mundo, o diabo e a nossa própria carne. Eu vou te falar qual é o nosso pior inimigo. Somos nós mesmos. Eu sou o meu pior inimigo. Aprendi isso com um homem chamado Dwight Lyman Moody, um homem que ganhou 1.500.000 almas para Jesus. Ele dizia: meu pior inimigo se chama Dwight Lyman Moody. Mas nós teremos outros. Quem sabe será no trabalho, na escola, quem sabe será na vizinhança. Mas lembre que o seu inimigo é a sua grande chance, é a sua grande oportunidade. E por último, para a gente encerrar, quando nós derrubamos gigantes também, tudo que nós mais precisamos, gente, é da companhia de Deus. Versículo 14 de 1 Samuel diz assim: Davi lograva bom êxito, sucesso em todos os seus empreendimentos. Por quê, gente?
pois o Senhor era com ele. Presta atenção nisso. Davi tinha sucesso, porque o Senhor era com ele. Quando a gente derruba gigante, nós precisamos muito da companhia de Deus. Na verdade, gente, esse era o maior segredo de Davi, a presença de Deus com ele. É por isso que Davi venceu Golias. E é por isso que também, apesar do ódio de Saul, ele continuou sendo vitorioso. E sabe, gente, eu tenho visto uma galera, uma geração de gente derrotada, porque é especialista em jogar a culpa nos pais, é especialista em jogar a culpa nos professores, tem explicação para tudo. Tem menino de 8, 9, 10, 11 anos de idade que consegue explicar: eu sou assim porque a minha mãe, quando foi me ganhar, meu pai brigou com ela e ela nasceu, tinha raiva de mim, batia, não sei o quê, bebê. Esse menino é Freud, redivivo, ressuscitou, está aí entre nós, não sabíamos disso. Está cheio de Freud por aí, com todo respeito, ajudou e contribui muito, continua contribuindo muito para a nossa geração, para a humanidade. Contudo, gente, não adianta a gente ficar culpando todo mundo. Essa não é uma boa tirada. Davi entendeu que Deus estava com ele. Se Deus está conosco, gente, com certeza nós continuaremos sendo vitoriosos. E sem Deus, qualquer vitória é derrota. Se nós não estivermos com Deus, ou melhor, se Deus não estiver conosco, o sucesso acaba sendo fracasso, a alegria é falsa, a riqueza leva à pobreza, a vida é vazia e sem sentido, e nós poderíamos contar inúmeros casos de pessoas que acham que são vitoriosas. Alguns dias atrás mesmo, essa beleza de ministério que Deus tem assim confiado a gente, de poder atender muita gente lá na missão. Conversei com uma pessoa em que ele foi dando voltas e foi dando voltas e foi falando, e foi conversando, e por fim dizia: eu sou muito bem sucedido na vida, sabe? Queria ser muito assim sincero, sabe? Eu sou muito sincero, eu só olhando um misto, né, de alegria de estar atendendo, de estar ajudando, mas um misto de tristeza também de estar ouvindo aquilo, que eu sabia que ele não ia conseguir. Lá no finalmente ele ia falar. Ele falou do salário dele. Excelente salário, invejoso. Eu pensei assim: coitado, essa é a nossa graça. Família destruída. Dizem que o sucesso lá fora não compensa o fracasso. Isso é uma grande verdade. Essa pessoa ainda não descobriu o maior de todos os segredos para a gente continuar derrubando gigantes, e depois que derrubamos gigantes, que é termos Deus na nossa vida, que é termos Jesus como Senhor na nossa vida. Eu quero concluir. Sabe, gente, ainda temos muitos gigantes a serem vencidos. Eu estou lendo ainda, infelizmente, estou lendo vários livros, e um deles chama-se Oração, do Filho Criança. Uma coisa que me marcou muito, um gigante de um cara. Nós hoje temos vivido a época dos vícios, né? Vício na internet, vício não sei o quê, vício não sei o quê. E tem um cara que tem, nesse livro, ele conta de um rapaz que tem um vício sexual. E ele falou assim que um dia para ele, passar um dia sem buscar uma cena de pornografia, alguma coisa relacionada a isso, é uma vitória retumbante. Quem sabe há hoje pessoas que estão derrubando esse gigante.